Senhores, vamos falar sobre estrutura de história, conforme ensinava o escritor americano Kurt Vonnegut. A gente vai falar um pouquinho sobre ele. Ah, esse é um escritor que ficou famoso com um livro chamado Matadouro 5, se tornou uma espécie de celebridade, ah, intelectual celebridade nos Estados Unidos e tal. E, mas ele não é um autor cristão, muito pelo contrário, ele era um ateísta, gostava de falar que era, eu sou um ateísta que ama Cristo, fazia umas piadinhas assim. Ah, imagino eu, pelo que eu vi de algumas palestras, que ele não era tão blasfemo quanto os pares dele, embora tenha um livro dele chamado O Café da Manhã dos Campeões, Breakfast of Champions, que eu desnecessariamente blasfemo no sentido de querer ser gracioso falando de Deus, por exemplo, e algumas das objeções que ele tinha a Deus. Ele morreu aos 84 anos, celebrado, apareceu até no filme De Volta à Escola, do Rodney Dangerfield. Milionário, celebrado, muito respeitado, um intelectual agradável ouvi-lo falar no YouTube, nas palestras, etc. Porém, isso me lembra o Marcos, Evangelho São Marcos, capítulo 8, verso 35. Qualquer um que quiser salvar sua vida, perdê-la. Qualquer um que perder sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Que daria um homem pelo resgate da sua alma? Cristo não pode ser subornado, Deus não pode ser subornado. É, em uma dos livros dele, um livro chamado Destinos Piores que a Morte, ele diz que ouviu o musical Requiem, do Andrew Lloyd Webber, no musical é falado sobre o apocalipse e tal, hum, falado sobre o julgamento de Deus sobre a humanidade, sobre a criação, sobre o papel de Cristo como nosso redentor, como advogado de defesa nosso. E ele achou aquilo tudo tenebroso e escreveu um outro Requiem, falando que o céu é cheio de misericórdia, todo mundo entra, não precisa acreditar em nada, basta ser bom, etc. Isso me fez pensar isso, o que o Cristo disse, o que daria um homem pelo resgate da sua alma? Eu acho que o que Deus disse aqui, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse aqui não há nada que vocês possam dar pelo resgate da sua alma, sou eu e mais ninguém que pode salvá-los. O que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Quando nós nos convertemos, principalmente pessoas que se convertem depois de velha, depois de adulto, como foi o meu caso, de uma grande parte da nossa vida ela muda, é como se nós perdêssemos a nossa vida, a gente vai ficar até meio perdido, confuso, a gente não consegue mais entender quem nós somos, porque a nossa personalidade muda e, e nós morremos para o mundo, de certa forma, embora a questão do mal, do pecado, continua nos assombrando, a gente tem que lutar com isso a vida inteira, mas é como se nós perdêssemos a nossa vida e ao mesmo tempo a salvamos, porque ganhamos a eternidade, ganhamos a vida verdadeira, não temos mais aquela angústia que o mundo tem, a gente sabe o que é paz, a gente sabe o que é, não preciso buscar nada, eu já tenho tudo. Não que você não tenha que trabalhar, você tem, mas... E, e lendo, esses dias eu li acho que 4 ou 5 livros desse cidadão aqui que eu não o conhecia, mas eu estava lendo um livro de uma estudiosa que foi aluna dele, ela falando sobre a obra dele, eu fiquei curioso, li acho que uns 3 ou 4 livros dele, vi algumas palestras. E daí um dos assuntos é interessante, acho que talvez seria a razão pela qual ele era tão querido nas universidades, era chamado, sobre a forma como ele ensinava formatos, estrutura de história. Eu vou mostrar para os senhores daqui a pouco isso. Mas ao mesmo tempo, principalmente quando eu olho nessas fotos aqui, eu percebo
De que adianta o homem ganhar a vida inteira e perder a sua alma, né? Morrer como um ateu, morrer. O que tem tragédia maior do que uma pessoa morrer sem aceitar Cristo? É... E nós sabemos que a salvação ela está disponível a todos, mas nem todos vão aceitá-la, porque para os senhores serem salvos, os senhores têm que entender que os senhores precisam de salvação. Os senhores têm que entender que nós temos que entender que nós somos maus, que nós merecemos o inferno. E intelectuais como Kurt Vonnegut, o mal estava sempre nos outros, mas ele não, ele era bom porque ele era conservacionista, ecologista, e a obra dele, embora muito bem escrita, muito bem estruturada, muito interessante de ler e tal, tiradas de razoavelmente engraçadas, exceto quando a blasfêmia fica grande demais, aí se torna para mim incômodo, de certa forma. Uh, Incômodo porque é desnecessário, mas o que acontece? Às vezes a sabedoria da pessoa faz ela se tornar uma grande tola. E que sorte temos nós que esse problema já está resolvido, nós aceitamos Cristo. E eu sempre falo para os senhores, uma dor enorme que eu tenho é que eu não tenho o dom do evangelho. Eu não consigo chegar para alguém que não crê em Cristo e falar, dar o evangelho para ele e a pessoa, agora eu creio. Isso é uma coisa, algumas pessoas têm, outros não. Eu não tenho. Então, e para quem não tem, e daí nós convivemos com pessoas que não aceitaram Cristo, que nós vemos aquela angústia, mas já tentamos tantas vezes falar de Cristo para a pessoa que não tem mais o que falar. Tudo que a gente podia já foi falado. Então, se os senhores estão nessa situação, dobra o seu joelho à noite antes de dormir. A gente sempre tem costume de orar antes de sair de casa, mas nós temos que começar a criar o costume de orar antes de dormir. Pedir para Deus abençoar nossos sonhos, pedir para Deus ter misericórdia das pessoas que ainda não aceitaram Cristo. Pode citar por nome, fulano que eu conheço. Se for possível, salva a alma dele, etc, etc. E agradecer pela nossa salvação, pedir pela nossa salvação, pedir pelo perdão dos nossos pecados. Eu continuamente peço, porque Cristo assim ensinou, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido, e perdoar continuamente aqueles que nos fizeram mal. Mas algo muito interessante que o Kurt Vonnegut mostrava nas suas palestras era essa estrutura que ele chamava de estrutura de história, que sempre... Deixa eu ver se eu consigo trocar a cor aqui. Isso aqui, legal. Sempre é usado em estrutura, uma determinada estrutura de história. Então vamos considerar aqui... Espera que não ficou legal, que eu vou deixar um pincel aqui mais grosso. Isso aqui tá legal. Só que um pouco menos tamanho. Assim tá bom. Então, imaginem uma linha aqui, que vai daqui a aqui. E aqui nós temos... Perdão. E aqui nós temos, por exemplo, o bem. E aqui embaixo nós temos o mal. No sentido de como as coisas estão. Então, aqui em cima, nós teríamos, por exemplo, riqueza, saúde, amor, tudo está bem. E aqui embaixo, o mal, doença, prisão, horror, tudo terrível, desastres. E isso é como está o protagonista na história. E aqui nós temos uma linha do tempo. Aqui o começo e aqui o final da história. Certo? Então, como o Kurt Vonnegut ensinava que a grande maioria das pessoas que leem são pessoas que têm algum dinheiro, pessoas que têm alguma condição financeira, que não, geralmente as pessoas que estão muito lascadas não lêem, né? Elas estão preocupadas em conseguir o pão. Então, e essas pessoas que estão mais ou menos bem, não necessariamente vão se sentir bem de ver uma história que começa com tudo horrível, desgraça, tragédia. Você precisa de um ponto para ela conseguir situar na própria vida dela. Então você começa aqui uma história. Começa a história numa situação razoavelmente bem. Tá tudo bem, o protagonista tem o que comer, tem o que beber, etc, etc, etc. E ele chama essa estrutura de homem cai no buraco. Ele até fala
que não precisa ser um homem, não precisa cair no buraco. Mas de repente algo terrível acontece. Por exemplo, o Náufrago. O filme Náufrago, tava tudo bem, o cara cai na ilha, ele tá nessa situação terrível. E daí, no decorrer da trama, ele consegue sair do buraco, entre aspas. Ou seja, o náufrago, por exemplo, retorna à civilização, etc. Esse é uma história interessante. Outra história que ele acha interessante é o garoto conhece a garota, por exemplo. Tá tudo razoavelmente bem, ou pelo menos não está terrível, e de repente o protagonista, algo maravilhoso acontece. E daí ele, meu Deus, hoje é meu dia de sorte, que coisa incrível. Daí de repente, algo terrível. E daí ele, no decorrer da trama, consegue se recuperar de alguma forma. Isso também é agradável de ler. Isso é uma segunda estrutura de história. Porém, nem todas, embora sempre nós temos aqui e daí, aqui, por exemplo, nessa parte mais baixa aqui, nessa auge da desgraça aqui, seria o clímax, onde as coisas estão mais emocionantes, digamos. E daí a coisa começa a melhorar e tal. Outra estrutura de história, ou melhor, uma estrutura de história que é extremamente relevante, extremamente interessante, uma história maravilhosamente querida pela humanidade, é a história que começa aqui. Temos uma garota, uma jovem garota, uma garota de, sei lá, 16, 17 anos, e ela está muito mal. E o fato dela ser uma jovem, uma bela jovem, é a mais triste ainda que ela esteja nessa situação. Daí vocês perguntam, por que ela está tão mal? A mãe dela morreu. Então ela tem uma razão para estar mal. Mas não só isso. O pai dela se casou com uma mulher malvada, uma madrasta terrível. E essa madrasta tem duas irmãs, duas filhas terríveis. E ela virou escrava dessas pessoas. E vai ter uma festa. Vai ter uma festa no reino. E ela não pode ir porque ela tem que ficar ajudando a madrasta e as irmãs a se arrumar. Porém, aparece uma outra personagem, uma mulher mais velha, uma mulher sábia, uma espécie de fada madrinha, e arruma para ela um vestido. Arruma para ela a maquiagem, arruma para ela o cabelo bem arrumado, arruma para ela uma carruagem para ela poder ir ao baile. Arruma para ela um condutor para a carruagem. E ela chega ao baile e ela é a mulher mais bonita no baile. E de repente todos os olhares estão com ela, e daí o príncipe se apaixona por ela, eles dançam. Eles dançam. Só que como a madrinha tinha informado, chega à meia-noite e ela perde tudo. Porém, ela não volta para aquele ponto mais baixo de todos, pois ela sempre vai lembrar de como era ser a mulher mais bonita do baile. E o príncipe se apaixonou por ela, mas entendam que ela estava tão arrumada que nem as irmãs dela reconheceram. Imagine ele então. Daí ele procura a menina com um sapato de cristal e tal. E estranhamente só uma pessoa tem o mesmo tamanho de sapato. E ele a encontra e ela se torna extremamente feliz para sempre. Viveram felizes para sempre. Então vejam que essa estrutura não segue a mesma estrutura padrão da história, mas é também interessante. E outro conto que também é muito interessante é um conto do Franz Kafka. Um homem acorda, ele já não tem uma vida boa, é um cara que uma vida ruim, todo mundo odeia ele, no serviço ele é odiado, tem um emprego medíocre, é uma pessoa medíocre. Ele acorda e vira uma barata. É o conto Metamorfose de Franz Kafka. Então ele acabou de acordar e infinito. Coisas ruins infinito. E mesmo assim é uma história interessante. Então a estrutura nem sempre precisa ser ao pé da letra. Agora vejamos uma história real, mas é simplesmente a história mais maravilhosa da história. Essa história não só é maravilhosa, mas é o sentido de toda a existência. Ela é a única razão pela qual o universo existe.
é que essa história fosse descortinada e contada. Nós temos aqui um menino que nasce humilde, pobre, numa manjedoura. Daí ele chega aos 33 anos e ele começa um ministério dele pregando o reino do céu que está próximo. E ele é o único filho de Deus. Ele é o único filho de Deus. Então as pessoas começam a ver os milagres, começam a se convencer que ele é Deus, começa a arrebanhar discípulos e chega um determinado momento que ele é traído. Ele é traído, ele é açoitado, ele é falsamente condenado e ele é crucificado pelos nossos pecados. E ele morre pelos nossos pecados e vai ao seio da terra e lá fica por 3 dias. Então, ele é uma pessoa tão especial, tão única, que a morte não pode contê-lo. Ele ressuscita, aparece aos seus e vai para a eternidade reinar e se torna o Salvador das nossas almas. Esse homem não é só um homem, esse é Deus transformado em carne e é o protagonista não só dessa história, protagonista da história do universo. Sempre que alguém perguntar qual é o sentido da vida, digo, o sentido da vida é Jesus Cristo. Uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida na qual você aceita Jesus Cristo. Quem é o protagonista da história da sua vida? É Jesus Cristo. Eu sou o coadjuvante. Então, o grande mal desses dias é que todo mundo quer ser protagonista, todo mundo quer ser a estrela. E quem tem que ser a estrela, senhores, é Jesus Cristo. Nós somos fracos, somos pecadores, por isso mesmo que precisamos de Cristo. Então, essa é a teoria de Kurt Vonnegut sobre formatos de história, e ao mesmo tempo, esse também é o Evangelho. As boas novas de Jesus Cristo. Aquele que nele crer, aquele que o aceitar como Salvador, como Senhor, entender que ele é o único Filho de Deus, que ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para salvar as nossas almas. Quem crê nele será salvo. Então, esse é o Evangelho. E espero que tenham gostado do vídeo de hoje. E até a próxima.